CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e fazer a prece. Para o início do estudo do livro Memória de um Suicida. É o capítulo 19, A fé transporta montanhas. A fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Até o momento, a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso, porque Cristo a preconizou como uma alavanca possante, e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo que realizou milagres materiais mostrou por esses mesmos milagres o que o homem pode quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar. Os apóstolos, a exemplo de Jesus, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres? O que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida aos homens de então, mas que se explica em grande parte atualmente e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de talento, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar seu objetivo. E esta certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, retira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se realizam os milagres da caridade, de devotamento, de abnegação. Enfim, com a fé não há mais tendências que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que se cura e se produzem esses fenômenos estranhos, outrora qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Que beleza, né? Eu li até o final. Quando ele coloca a fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrestres, quando você aplica suas faculdades às necessidades terrestres, a sua fé é humana.
Você coloca vontade naquilo que você quer conquistar em nível terreno. Agora, quando você coloca as suas aspirações celestes e futuras, aí a fé é divina. Jesus, aqui estamos buscando desenvolver a fé dentro dos nossos corações. A fé pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, que pode remover os mundos. Nós ainda não a possuímos, Senhor. Então ajuda-nos em nossa falta de fé. Fortaleça o nosso ânimo, a nossa coragem, para que jamais o suicídio faça parte dos nossos pensamentos. E para aqueles que já cometeram este ato, a fé, essa fé humana e divina acima de tudo, dê a certeza a eles de que eles vencerão, fortalecidos em Deus, em Ti, Senhor, e nos seus guias espirituais, eles vencerão. Ajude-os nesta fé, a esperança, a fé que dá esperança a todos. Em nome, então, do nosso irmão Altivo Panfiro, diretor da nossa casa espírita, da nossa irmã Ivone, do Camilo, dos guias responsáveis por este trabalho, responsáveis pela divulgação doutrinária em nossa casa de amor, pedimos a devida permissão, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, a permissão, como dissemos, para iniciar os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então nós vamos para o estudo, onde eles estavam falava lá o benfeitor, eles viam os quadros, todos os quadros como se fossem reais, falou da evolução do globo terrestre, eu mexo aqui para não dar microfonia, a evolução do globo terrestre, e ele disse que todo o passado da humanidade estava escrito no éter, né? E explicou como aquilo tudo acontecia, e a gente vai caminhando para eles se conhecerem, porque a história de cada um de nós está gravada em nós, está gravada também no éter e em nós, em nossas consciências. Aí nós paramos aqui. Explicou-nos o mestre convincentemente, na página 430, pelo decorrer do aprendizado, a tríplice natureza humana, provando praticamente sua tese com análises levadas a averiguações a respeito de nós mesmos e de outrem, o que surpresas, por vezes muito ríspidas, para nossos preconceitos e orgulhos arraigados nos traziam. Esse mesmo estudo entrevíramos no departamento hospitalar, onde Basilado abeberava rudimentos de sua própria qualidade de espírito, sem todavia atingir os pormenores que em Cidade e Esperanças se desdobravam para nós. Então, esse conhecimento de si mesmo, eles começaram a ter quando chegaram no hospital, mas foi superficial, para eles terem ideia de que eram espíritos imortais, porque nem isso eles sabiam ainda, do jeito que eles chegaram lá, né? Expôs ele é o Soriomar, né, que está falando, né, o Soriomar, era o Epaminondas de Vigo, Soriomar, e o
o menino lá, expôs ele a realidade das vidas sucessivas, suas leis, suas consequências benéficas, sua finalidade magistral, sublime, sua inalienável necessidade para a gloriosa evolução do ser. Apontou-nos a jornada espinhosa do espírito nessa ascensão sublime para o alto, submetido ao trabalho dos renascimentos e renovações em corpos carnais, dos estágios no além, dos labores ininterruptos num e noutro plano. Não era, todavia, sem emoções, por vezes muito chocantes, que víamos rasgarem-se, por meio de tais estudos, os campos da vida espiritual, o qual só então começamos a compreender com a devida eficiência, pois suas realidades, não rara muito amargas, derribavam velhas convicções filosóficas, destruíam arraigados preconceitos religiosos acomodatícios, modificavam conceitos científicos que as tradições e também o orgulho cego do fanatismo materialista haviam ensinado a conservar e homenagear. Você está entendendo o que eu estou lendo? Não. Você entendeu? Entendeu. Ela não entendeu. O instrutor aqui está expondo a realidade das vidas sucessivas. Que a gente não tem só uma vida. Você não tem essa vida. Você tem quantos anos? 15? Você não tem 15 anos, você tem 15 anos de idade neste corpo. Esse corpo aí tem 15 anos. Mas você, como espírito, não tem 15 anos. Você teve muitas experiências em outros corpos, que duraram 50, 80, 30, 20, sei lá, 10, 100 anos. E todas essas experiências estão gravadas em você, no seu perispírito. No espírito, e o espírito traz a experiência, mas isso fica lá gravado na memória espiritual. É isso que ele está dizendo. E é isso que eles vão fazer com ele. Eles vão introspectar-se, vão olhar para si e vão se conhecer. Daqui a pouco vai falar de cada um deles. Entendeu agora? Todas essas experiências aonde você viveu, vamos supor que você viveu em Espanha, viveu na África, viveu num país qualquer da África, viveu em Angola, por exemplo, viveu em Roma, na época do Cristo. Nesses lugares que você viveu, ali está impregnado da sua presença. Também ali pode-se, é uma técnica muito complicada, segundo disse o Dr. Bezerra. Ele também falou aqui, pode-se pesquisar no éter, está gravado a tua experiência. Como está gravada a evolução do planeta Terra. E a aula que eles tiveram aqui na semana passada, que você ouviu, foi justamente da evolução do planeta. Porque está gravado, ele ia falando e ia mostrando as tempestades, a formação dos mares, dos oceanos, a terra firme. Então, durante os anos de estudo, eles foram vendo tudo isso, como se a Terra estivesse começando. Agora, daqui a pouquinho, vai começar a ver neles, para eles saberem de fato quem são eles. Entendeu agora? É isso aí. Correto, Carmen? Vou espirrar, peraí. Me desculpem. Vamos lá. Aí ele continua aqui, ó. Arraigados preconceitos religiosos acomodatícios modificavam conceitos científicos
que as tradições e também o orgulho cego do fanatismo materialista haviam ensinado a conservar e homenagear. Então eles começam a ver a realidade da vida, que derrubam essa visão, como ele colocou, velhas convicções filosóficas, fanatismo religioso, conceitos científicos e tradições que eram fruto do orgulho, tudo isso vai à baila. A fim de bem conhecermos certas particularidades da personalidade humana, partíamos então com nossos mestres em caravanas de estudos práticos. Sorioomá era o catedrático dessa nova modalidade. O Sorioomá é o da agora, o outro era o Paminondas de Vido, que era firme, né? Era o Paminondas de Vigo. Sorioomá era o catedrático dessa nova modalidade, fazendo-se acompanhar de adjuntos lúcidos e igualmente versados. Visitávamos os departamentos hospitalares, observando quais acadêmicos de medicina a constituição dos corpos astrais dos nossos irmãos ali detidos, coadjuvados por Teócrito, que tudo nos facilitava, fraternalmente assistidos por nossos amigos Roberto e Carlos de Canaleja. Roberto de Canalejas, filho de Carlos de Canalejas, o esposo da Dona Ivone. Está entendendo? Então eles estão verificando, estão pesquisando o perispírito, vendo o perispírito daqueles que estavam lá. Descíamos a terra periodicamente, visitando-a durante anos consecutivos, em estágios de algumas horas, pelos hospitais e casas de saúde, estudando o fenômeno do desprendimento, sempre assistidos por eminentes individualidades da prática espiritual, assim como pelas casas particulares e até prisões, à espera de sentenciados à pena capital, pois devíamos enriquecer a mente com análise acerca de todas as modalidades do fenômeno da separação de um espírito do seu envoltório temporário, né, seu invólucro carnal, do espírito do seu temporário invólucro carnal. A gente pensa rápido, vai, antes da palavra. Desde o feto expulso ou não voluntariamente do órgão gerador materno, até o condenado pela justiça dos homens à morte no patíbulo. Cada caráter, cada personalidade ou gênero de enfermidade, como a natureza do desprendimento, nova aquisição de esclarecimentos por estudos minuciosos e sublimes. Agora você vê, eles viam a Terra, um estudo que eles estavam fazendo, eles viam a Terra analisar o desencarne. Como é que o fulano desencarnou? Desde aquele que foi abortado espontaneamente ou não, né? A questão do aborto, como que o espírito se desprende daquele fardo, até nos homens que estavam condenados à morte, no patíbulo, a forca, seja lá o que for. Tem países que têm a pena de morte. Como se dava o desprendimento dele? Estudando a personalidade de cada um, visitando os hospitais, as casas, como cada um se desprendia. Olha que enriquecedor, que enriquecedora é esse trabalho, esse estudo. Mas os espíritos todos que estão trabalhando para o Cristo fazem esse estágio. Estudam, né? Como que cada um se desprende. Se ela quer tomar café, ela vem só para isso. Aí pede para ir lá com a Dilane. Era bem certo que jamais assistimos a qualquer cena de assassínio ou catástrofe.
Chegávamos sempre após o drama, a tempo de colhermos a necessária elucidação. Frequentemente era-nos imposto o doloroso dever de acompanharmos o desligamento penoso envolto em trabalhos de repercussões aterradoras, muros adentro de um campo santo. O que é o campo santo? No cemitério. Então, era ali que Soriomar discorria suas aulas magistrais, catedrático genial, digno de ser ouvido por discípulos prosternados e reverentes. E sob o farfalhar das galhadas, onde mimosos passarinhos pipilavam à noite, enternecidos a sonharem com a alvorada ou a sombra augusta dos ciprestes folhudos e majestosos, pela calada da noite bordada de estrelas, como aos reis esplendores do astro-rei, eis que recebíamos as anotações do antigo mestre de Alexandria, com ele aprendendo o fenômeno magnífico da alma que se despoja da armadura que a enclausurava, para retornar à liberdade dos páramos espirituais. Entendeu o que eu acabei de ler? Então, o que foi que eu acabei de ler? Ele continua falando aqui do estudo, do curso que eles estão fazendo, analisando o desprendimento do espírito do corpo físico. A morte, fosse de dia, fosse à noite, fosse aonde fosse, eles estavam vendo como que o espírito se libertava do corpo físico, em várias situações, em mortes violentas, em mortes calmas. Página 432, Edilane, lá em cima, na segunda linha. Magnífico é a primeira aula, aí tem um ponto de exclamação, dos páramos espirituais. Segunda linha. Não nos poderíamos, no entanto, muitas vezes, furtar as vivas impressões de sofrimento durante tão augustos espetáculos. O aprendizado implicava a contemplação de muitas desgraças alheias, dores superlativas, intraduzíveis angústias, misérias e desesperações diante das quais corriam nossas lágrimas, arfava doloridamente nosso seio, compungiam-se nossos corações. Mas era também preciso aprender com esses espetáculos o domínio das emoções e impor serenidade às forças mentais como ao sentimento, tratando antes de refletir, a fim de aplicar esforços no sentido de auxiliar e remediar situações, sem perder tempo precioso com lamentações estéreis e lágrimas improdutíveis. Então eles estavam aprendendo a ter autocontrole diante desses espetáculos dolorosíssimos da vida. Semelhantes impressões atingiram seu clímax quando nos vimos obrigados à observação dos desprendimentos prematuros ocasionados por suicídio. Então, a loucura que nos atacara outrora subia das profundidades anímicas para onde haviam sido relegadas e irrompiam a contragosto nosso, afligindo-nos com o espectro de um pretérito que se transmutava em presente. Então aqui ele está dizendo que quando via a morte pelo suicídio, tudo que eles passaram ressurgia na alma deles, toda aquela dor. E eles ficavam aflitos, irrompiam a contragosto, infligindo-nos com o espectro de um
pretérito que se transmutava em presente. Eu estou aí do meio para o final dessa página 432. Achou? O tono abominável de nossas passadas raivas avolumava-se na febre de reminiscências malvadas, desorientando-nos, fazendo-nos revelar para a alucinação coletiva. Era quando toda a energia, toda a caridade e sábia assistência de nossos guardiães entravam em ação, impondo silêncio às nossas emoções, repelindo veementemente nossas traunices alucinatórias, chicoteando ao contato benévolo de suas terapêuticas fluídicas as excitações mentais provenientes das recordações, até que o presente se impusesse. Então, enquanto você foi ali ajudar a moça, a gente falou aqui, eu li um pedacinho em que eles estavam vendo todos os tipos de desenlace. Esse final agora estava falando dos suicidas, o que muito chocava, desde os fetos, os abortos, espontâneos ou não, e ao mesmo tempo que eles presenciavam esses desenlaces, eles estavam aprendendo a ter autocontrole, equilíbrio, porque as situações eram as mais difíceis, para que eles não derramassem lágrimas, como ele colocou, lágrimas inúteis. Então eles estavam para observar o fato. Eles não presenciaram nenhum tipo de assassinato. Eles sempre chegavam depois do ato consumado. O fulano foi assassinado. Aí chegava lá na hora para ver e não via o outro matando, né? E tudo isso para ter autocontrole. Mas com os suicídios, eles sentiram, porque estava falando deles também, tá? Estou no último parágrafo aí, Adilane, da página 432, vou começar aí. Voltamos destarte ao Vale Sinistro, integrando as caravanas de socorro. Agora você vê, Eurício, tantas vezes eu não me lembrava disso. Não me lembrava. Não é? Eles vão voltar lá ao Vale Sinistro, ao Vale dos Suicidas. Voltamos destarte ao Vale Sinistro, integrando as caravanas de socorro, fiéis ao aprendizado sublime, e ali, chorando sobre nossa mesma desgraça, tivemos ocasião de assistir irmãos nossos imersos na mesma situação de calamidade que tão bem conhecíamos, examinando-os com nossos mestres e a vermos se estariam em condições de alcançarem até o departamento da colônia que lhes caberia. Piedosamente falávamos-lhes, encorajando-os, consolando-os, mas não éramos compreendidos. Passávamos anonimamente. E foi assim que soubemos ter sido nós, outrora, também benevolentemente assistido por outrem, sem que nossas precárias condições o suspeitassem. Que bonito, né? Então, eles passaram por aquilo tudo. Quantas vezes eles foram ajudados e nem deram conta disso, como os outros também não os ouviam. Pois é. Agora, nós que aqui estamos, nós que trabalhamos com os suicidas, você poderia trabalhar com os suicidas ali, Carmen? Está apoiando a gente ali? Você já está no estudo um bocado de tempo? Também nós já vimos tudo isso. Nós já assistimos tudo isso, nós não nos lembramos. Senão nós não faríamos esses trabalhos que a gente faz aqui na casa. Nós não nos lembramos. Quiçá alguns de nós, ex-suicidas que aqui estamos, fizemos esse estágio
na própria colônia Maria de Nazaré. Está nos refolhos de nossa alma. Aí quando a gente sai do corpo, e o médium, por mais que ele se lembre, ele é tolhido em muita coisa, senão ele não aguentaria. Diminui um pouco, está calor. Vocês não estão com calor, não? Estou suando aqui. De todos os conhecimentos que gradativamente adquiríamos, cumpria-nos apresentar pontos construídos por nós próprios, criar exemplos em teses que muito honrariam os institutos terrenos, caso quisessem adotar os mesmos ensinos para esclarecimento e moralização dos seus alunos. Extrair análises, tudo o que viesse a provar nosso aproveitamento na iniciação do psiquismo. Forneciam-nos, para tanto, álbuns belíssimos, cadernos e livros lucilantes, quais flocos de estrelas, e até aparelhos melindrosos, aos quais nos ensinavam a acionar, para que também aprendêssemos a projetar para outrem as exemplificações que criávamos, ou mesmo as análises extraídas dos exemplos fornecidos pelos mestres durante as aulas práticas na Terra ou em outra localidade de nossa colônia. Daí a criação de minhas novelas e a ansiedade de ditar obras aos médiuns, pois durante as aulas práticas existia permissão para fazê-lo, sempre que um ou outro trabalho por nós composto conseguisse a aprovação dos maiorais. Daí nosso sacrifício de tentarmos durante cerca de 30 anos escrever algo que a um só tempo testemunhassem a Deus nosso conhecimento pelo muito que a misericórdia nos permitia e o desejo de relatar aos nossos irmãos de infortúnio encarcerados nas dores terrenas o que além lhes reservava. Para tal cometimento não haveria necessidade de sermos escritores, porque o aprendizado com nossos mentores nos educava o sentimento, equilibrando-nos o raciocínio de molde a conseguirmos servir a verdade que nos rodeava. Então, ele levou... Me empresta o lápis, por favor. Aqui sempre tinha um lápisinho. Às vezes tinham 4 lápis aqui, mas fui eu que coloquei ali. Mas ali eles botam o nome no papel e levam o lápis para casa. O lápis não é brinde, olha o tamanho do lápis que ela me empresta. Aqui tem uma coisa digna de nota, ó. Vou voltar aqui. Daí a criação de minhas novelas. É o que o Camilo escreveu, ó. Daí a criação de minhas novelas. E a ansiedade de ditar obras aos médios, pois, durante as aulas práticas, existia permissão para fazê-lo, sempre que um e outro trabalho por nós composto conseguisse a aprovação dos maiorais. Então, em cima das teses que eles levantavam lá, é como você faz um curso aqui, uma faculdade, e depois tem que fazer lá a monografia, né? Ó, aí ele trouxe, daí nosso sacrifício de tentarmos durante 30 anos, olha quanto tempo o Camilo ficou lá. Esse durante 30 anos aqui, foi essa obra que a gente está lendo. A Dona Ivone levou 30 anos para publicar isso aqui. Quando ele escreveu, essa obra não foi aceita. Aí você vê o esforço do médium em escrever, em guardar, inclusive, obrigado, bastava um. Inclusive, como ela era pobre, escrita em papel de pão. Em papel de pão. Né? Interessante. Aí ela diz ainda que, não me lembro qual é a obra que ela fala sobre isso. Olha aqui mesmo no início. Que ela pensou em queimar. Pensou em jogar fora.
Até que surge Leon Denis e diz, vamos publicar a obra, chegou a hora, chegou o momento, né? Como nós somos duros para acreditar, para entender. A própria Federação Espírita Brasileira não aceitou a obra dela. Depois que o Chico lançou Nosso Lar, depois que o Chico lançou a obra dele, depois que apareceu o Chico, que foi lançado esse livro aqui. Depois das obras do Chico. Aí ele continua aqui, e a gente vê em tudo isso a paciência do Cristo, a paciência de Deus para conosco. Por trás de todo esse trabalho está o trabalho de Jesus, o amor de Jesus sobre a terra, o amor de Jesus sobre os mais sofridos, os mais combalidos. Muita aplicação e devotamento exigiam em nossos estudos transcendentes, porquanto eram vastíssimos os campos de observação, como grandiosos motivos diariamente deparados. Convém enumerar as palpitantes matérias estudadas e auscultadas para nós outros, até onde nos permitiram as forças mentais que possuíamos. Então, olha a matéria que eles estudavam lá. Gênese planetária ou cosmogonia, pré-história. A evolução do ser, imortalidade da alma, a tríplice natureza humana, as faculdades da alma, a lei das vidas sucessivas em corpos carnais terrenos ou reencarnação, medicina psíquica, magnetismo, noções de magnetismo transcendental, moral cristã, psicologia, civilizações terrenas. Alternados com as aulas do Evangelho, tais estudos apresentavam correlação íntima com aquelas, o que nos impelia, o que nos impelia, li completamente contrário, impelia, não é impedia, impelia a melhor compreender e venerar a sublime personalidade de Jesus Nazareno, ao qual passamos a distinguir, tal como faziam nossos instrutores, como chefe supremo da iniciação, pois, com efeito, em todos os compêndios que consultávamos, buscando elucidação da ciência, deparávamos lições, claros ensinamentos, atos e exemplos daquele grande mestre, como padrão máximo de sabedoria e verdade, modelos irresistíveis, bússolas que nos convidavam a seguir para atingirmos a finalidade, sem os desvios oriundos do engodo e das falsas interpretações. Aqui, Carmen, Jesus sempre à frente de todos os estudos filosóficos, científicos, sejam o que for, Jesus é o nosso mestre maior. Como por mais de uma vez já esclarecemos, nossos estudos eram enriquecidos com a prática e a exemplificação. Nesse pormenor, porém, que implicava até mesmo realizações que testemunharíamos futuramente, durante a renovação imprescindível de um corpo carnal, nem sempre fornecia satisfações ao nosso coração. Ao contrário, frequentemente ocasionava grandes angústias, arrancando de nosso seio lágrimas pungentíssimas e mesmo momentos tenebrosos de desesperos que nos abatiam, levando-nos a enfermar. Situações críticas, vexames se avolumavam sobre nós, como veremos, sem que a tão desagradáveis resultados nos pudéssemos eximir, porque tudo era sequência da bagagem moral inferior que conosco transportáramos para o além-túmulo. Logo no primeiro dia de aula, terminada que foi a fulgurante peça oratória,
expusera o venerando Epaminondas de Vigor, lançando uma advertência que nunca mais se apagaria do nosso senso íntimo. Nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Olha, eu vou repetir porque serve para nós. A gente precisa olhar um pouco para dentro de nós, meditar. O espírita faz pouco isso. Ontem eu me levantei na madrugada, eu fui dormir, mas antes de dormir, ou eu acordei, não foi quando eu acordei. E veio falei, vai vir a insônia. Eu já tinha visto ali algumas coisas, acho que foi antes de dormir. O que foi que eu fiz? Sentei à beira da cama e fiz uma meditação. Parei, busquei parar o máximo possível o pensamento e depois fui buscando Deus, imaginando Deus. Por finalzinho, fui imaginando a alma, que nós somos espíritos, e para onde que a gente ia, enfim. Me deu sono, eu deitei e apaguei. E eu tive um dia tribulado ontem, um dia muito tribulado. O dia de sábado é um dia tribulado. Se você não der uma parada para fazer uma prece, parar um pouco do pensamento das coisas, eu estava preocupado. Começou a vir na minha cabeça uma série de preocupações. Até com o carro, que o carro estava fazendo um barulho, olha só. Eu falei, esse carro com esse barulho, um barulho estranho. Falei, quer saber, eu vou fazer a minha meditação. Se eu for ficar pensando no carro, na obra, as coisas do dia a dia, eu não vou dormir. Sentei, eu rezei, pedi a Deus que me auxiliasse a dormir, fechei os olhos. Foi antes de eu dormir, já era meia-noite. E dormi. De manhã, quando eu acordei, uma solução apareceu. Eu mexi num carro, fiz um barulho incrível. Sabe o que era? Eu mexi sem querer num botão que tem no carro que acionou lá a tração e tal, de subida que você bota. Então, quando eu virava o volante, fazia um barulhão enorme. E eu estava pensando, eu vou levar no mecânico, não, vou falar com o Anselmo. Anselmo é gente boa, né? Vou levar no Anselmo, que eu confio no Anselmo. Caramba, carro novo. De manhã a solução apareceu. Se eu ficasse com isso na cabeça, eu não ia dormir. A insônia, ela vem por causa da nossa ansiedade. E quando você para um pouco e faz uma introspecção, eu analisei o dia, vi alguns problemas, alguns acertos, alguns erros, eu dormi. Aí ele diz essa frase assim, e assim você passa a se conhecer. Vou repetir porque serve para nós. Nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Será indispensável, primeiramente, averiguarmos quem somos, de onde viemos e para onde iremos, a fim de que nos convençamos do valor da nossa própria personalidade e a sua elevação moral nos dediquemos, devotando a nós próprios toda a consideração e máximo apreço. Até aqui, meus caros discípulos, ao contrário de Aníbal, que nos mimoseava com o terno tratamento de irmão, Epaminondas só nos permitia a cerimônia de um trato disciplinar. Esse era dos meus, hein? Tendes caminhado cegamente pelas etapas das migrações da terra e estágios no astral, movimentando-vos em círculos viciosos, sem conhecimentos nem virtudes que vos induzissem a progresso satisfatório. Até agora, e o que ele está dizendo? Até agora vocês estão vendo as situações alheias, visitando vários lugares,
vendo muita coisa, mas nada que modificasse vocês interiormente. E que vos induzisse ao progresso satisfatório. Engolfados nos desejos impuros da matéria, passivos aos impulsos cegos das mais danosas paixões. Agora você vê, eles ainda espíritos são passivos das mais enganosas paixões, ou embrutecidos na ganga obscura dos instintos, tendes ignorados propositadamente, graças à má vontade, ou absorvidos por criminosa indiferença, que é o nosso ser todo-poderoso, enalteceu com essências, que lhes são próprias, as quais nos é dever cultivar sob as bênçãos do progresso, até que floresçam e frutifiquem na plenitude da vitória para que fomos, por isso mesmo, destinados. Poxa, aluno está com ele um tempão, ele ainda diz, olha o que ele diz. Por que vocês não foram para frente? Vocês têm ignorado tudo propositadamente, graças à má vontade de vocês, ou absorvidos por criminosa indiferença, ainda chamou de criminosa indiferença, ao Todo-Poderoso, a Deus. Ele jogava duro, não dava mole. Disse-o, e indicando um dos penitentes que se achavam mais próximos na arquibancada, fê-lo penetrar o círculo em que se estabelecia sua cátedra e agrupavam-se concentrados e mudos os adjuntos. Depois de dito isso, chamou um, vem aqui. Gente, eu queria acabar esse pedacinho, que é tão rico para a gente. Pena que não vai dar para eu acabar esse capítulo tão importante, porque semana que vem nós não teremos o estudo. Próximo domingo, dia 7, é o nosso almoço fraterno. E... não, então próximo domingo tem, né, ainda. Que dia é hoje? Não, próximo domingo, dia 17. Não é? Ó, hoje é dia 10. Domingo que vem, dia 17. É o encerramento do nosso ano. Nós continuaremos apenas com as palestras públicas. E a gente precisa dar uma parada. E nós vamos retornar somente na semana que se inicia, no dia 8 de janeiro. Então nós vamos parar aí o quê? Quase um mês. Não é? Vamos parar aí 20 dias, quase um mês. Sim, minha filha, o estudo aqui. Então o estudo aqui só vamos voltar, na verdade, no dia 17 de janeiro, né? 16 de janeiro, acho que é 16, já dá um mês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui, por quê? Hã? Não. A gente vai voltar no dia 14. Ele vai chamar aqui o que eu estava ansioso desde o início para ouvir, que ele vai regredir. Em seguida vai ser a vez do nosso irmão, aqui vai ser um brasileiro, nosso irmão Camilo. Que surpresa que a gente vai ter. Então, ó, eu vou ler só um pedacinho, a gente vai parar aqui, eu vou fazer aqui uma rubrica, ó, disse-o e indicando um dos penitentes que se achava mais próximos na arquibancada, fê-lo penetrar no círculo em que se estabelecia a sua cátedra e agrupava-se concentrando mudos e adjuntos. Não, vamos fazer o seguinte, vamos voltar na página 434 e vamos continuar daqui, ó. Nenhuma tentativa para o reerguimento moral, tá? É no dia 13 de janeiro de 2024. Tá bom? Dia 13 não, dia 14. A gente vai voltar. Então, quem estava acompanhando também o Evangelho,
Eles acho que nos lembraram de avisar, né? Que no próximo domingo não terão o estudo do Evangelho. Como muitos nos ouvem durante a semana, nós vamos avisando durante a semana. Foi um ano de muito trabalho, de muito estudo, de muitas alegrias espirituais, e 2024 será, já sabemos, através dos guias, um ano de muito mais trabalho. Estaremos certamente na sede nova, pois a nossa sede aqui é alugada, vivemos com muita luta, sacrifícios, mas conseguimos comprar um terreno e construir a nossa sede própria. Então, para o ano estaremos lá. Então, agradecemos Jesus, o estudo desta manhã, agradecemos aos guias responsáveis por este estudo, a nossa irmã Ivone, o Camilo, o Altivo, a minha amada Lourdinha, todos esses irmãos, todos os demais irmãos que conosco labutaram durante todo este ano. Agradecemos o dia de hoje, mas agradecemos todo o ano de estudos, e que possamos estar, Jesus, juntos novamente, nos esclarecendo mais e mais, e esclarecendo aos homens de boa vontade com relação à vida futura, com relação à imortalidade da alma, com relação ao engodo, a mentira que é o suicídio. Que Deus nos fortaleça para a vida, que Deus nos dê bom ânimo, coragem para viver diante das adversidades que cada vez mais se aproximam de nós. Rogamos pelos dirigentes da nossa nação e de todas as nações do mundo, para que sejam coerentes e busquem em Jesus a força para governar a terra, porque todos são enviados do Cristo e só Ele tem a orientação segura para todos nós, inclusive os governantes, seres humanos, seres falhos, seres que são tão filhos de Deus como nós outros. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo neste momento. Que Ele consiga que o perfume das rosas se vá pelas ondas do éter, alcançando os lares que nos ouvem nesse momento, como este presente auditório seja inebriado por este perfume que a nossa amada Lourdinha traz com as suas singelas flores. Que Deus abençoe a todos. Esperança sempre aos irmãos que se suicidaram, pois a morte não existe. Esperança, fé, a fé humana, a fé divina, e neste caso a fé divina e a fé humana se juntam para a esperança de todos nós. Que Deus fique com todos, que Deus abençoe aqueles que estão lá na colônia Maria de Nazaré, que passaram pela nossa casa, que foram visitados por nós, a todos que nos ouvem de lá neste momento. Deus abençoe vocês, todos vencerão, todos aportarão a vida novamente, com firmeza para a vitória. Que o perfume das rosas cheguem até vocês todos. E assim, Senhor, nos despedimos desses estudos, desse ano de estudos, agradecidos imensamente pela grande oportunidade que nos destes. Inspirai a direção material da nossa casa. Inspirai sempre para que eles consigam ouvir os guias que dirigem, os verdadeiros dirigentes desta casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, o nosso altivo, as irmãs queridas Cidinha, Neuza, Elvira, a minha amada e querida esposa Maria de Lourdes, em nome da Dona Ivone, do Camilo, de todos os representantes desse estudo, de Maria Santíssima,
dos irmãos lá daquela colônia de amor, irmão Teócrito e demais irmãos, em nome do amor que vibra nesta casa, que vibra em nossos corações nesse estudo, em nome do nosso amor, Lourdinha. Do teu amor, Senhor, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrado os estudos da manhã de hoje.